Então, galera, aqui ó, é o átomo, beleza? Esse é o átomozinho. No átomo tem um núcleo e tem a eletrosfera, que seria toda a parte sem ser a do núcleo. Na eletrosfera tem os elétrons, que é a carga negativa, e no núcleo tem o próton e o nêutron. O nêutron não tem carga, ele serve só para diminuir as tensões entre os prótons lá dentro, porque tensão, assim, pensa que é positivo com positivo e eles vão querer se repelir, tá bom? Então, beleza. Isso é só relembrando de semana passada. E agora... Aqui. Passou. Espera aí. Eu tô com... Vai. Aí. Então, aqui, ó. O que é o núcleo e o que é a eletrosfera? Menor parte, o núcleo, o que ele é? O núcleo é a menor parte do átomo quando comparado com a eletrosfera. Possui os prótons e os nêutrons e a região mais pesada, onde forma sua determinada massa. Não se esqueçam, nós sempre trabalhamos com a massa do átomo e essa massa é a somatória dos nêutrons mais a somatória dos prótons. Jamais a somatória dos elétrons, porque o elétron é muito leve. Muito, muito, muito leve. Então, na eletrosfera é a maior parte do átomo, que compara ao núcleo e possui os elétrons. A região é extremamente leve e não influencia na massa do átomo. Beleza? Vamos passar. Isso aqui é só para relembrar. E aqui eu coloquei também a classificação. O que é os prótons, o que é os nêutrons e o que é os elétrons. Então, os prótons é a carga positiva que está presente no núcleo. Os nêutrons é alguma coisa que está sem carga presente no núcleo. E os elétrons está na eletrosfera e possuem uma carga elétrica negativa. Tem uma coisinha muito importante aqui, escrito nos elétrons, que é aqui embaixo. Ó. Ele disse que sempre em um elemento estável, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, sempre quando você tiver um elemento, um exemplo, o elemento de hidrogênio, ele tem um átomo, na verdade, falei errado. O átomo de hidrogênio tem um próton. Se ele estiver estável, ele vai ter um elétron também. Então, você não precisa falar a quantidade de elétrons, é só você falar que ele está estável com a quantidade de elétrons, tá bom? Vamos passar, então. Olha o que está escrito aqui embaixo. Novamente, a massa de um átomo é medida pela soma dos prótons e dos nêutrons. Não levamos em conta o elétron por causa que ele é muito leve, beleza? Nada de novo. Aí, ó, como é sexta-feira, vamos pirar o cabeçote. Agora a gente entra em tabela periódica, que aí começa a aula de hoje. O que é a tabela periódica, galera? Alguém fala comigo porque tá todo mundo mudo e eu tô triste? Ninguém quer falar, tá bom. Olha, a tabela periódica é um lugar onde tem todos os elementos encontrados na natureza. Alguns são artificiais que a gente faz no laboratório, outros não. E não é em qualquer laboratório que faz esses elementos, viu? É alguma coisa muito sofisticada e a gente tem que ter muitos anos de estudos para aprender a fazer isso. Então, a tabela periódica, na verdade, é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados pelo seu número atômico. O que é o número atômico, galera? O número atômico é a massa do átomo, que eu já escrevi ali na frente rapidinho, mas eu vou colocar aqui. Opa, volta, feliz. Volta isso. Aqui, ó. Deixa eu ler. Ó, é ordenada pelo seu número atômico. Então, ó, se você for ver, sempre ela começa do 1 aqui, ó. Ela começa do 1, aqui, ó, o hidrogênio. Oh, vocês já perceberam, né? Eu tenho muita dificuldade. Muita, muita, muita. Ó, ela começou do 1 aqui. Aí o 2 vem aqui, ó. Aí o 3 é o lítio. Depois é o berílio. Depois é o boro, que é o 5. O carbono e por aí vai essa sucessão, beleza? Então é sempre a linhazinha, ó. Ele começa aqui. E aí quando acaba a linha, ele vai para a coluna de baixo, beleza? Então sempre aqui e depois para a linha de baixo. Beleza? Então, a primeira linha a gente tem o hidrogênio, que é esse daqui, em verdinho. E depois em azulzinho o hélio, que é o HE. Fechou? Tranquilo aqui. Então, se a gente for ler aqui, ó, quem... Pode falar, bebê? Bebê? Não quer beber. Eu vou beber por você. Ó, então esse
Mendeley foi o cara que um dos que criou e organizou. Na época que ele fez essa tabela, ele não tinha tantos elementos assim. Você pode ver que aqui embaixo, ó, a Nicole ali deu uma hahaha. E Nicole, safadinha é hoje. Ó, aqui, ó, nessa parte, vocês estão vendo? Nessa parte aqui, ó. Quando fizeram a tabela periódica, ele fez essa distribuição normal. E aí eles viram que tinha mais elementos. Então eles abriram dentro daqui, desse buraquinho aqui, ó, desses dois buraquinhos, e dimensionaram mais átomos dentro deles porque eles tinham algumas semelhanças. Essas semelhanças são algumas propriedades físicas, propriedades químicas, tudo que se pareça entre eles, beleza? E aí, tudo isso daqui é tranquilo, fechou? Uma coisa muito, 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 muito importante. A tabela periódica é dividido nessas corzinhas aqui, vocês perceberam? Ó? Aqui nós temos a corzinha verde, nós temos as corzinhas azuis, a corzinha azul mais clara, o verdinho. E aqui, essa questão é só para identificar quem é a metal, gás nobre, alcalino, semimetais, outros metais. Então, se a gente vê aqui, ó, nós temos em verdinho, deixa eu só colocar, nossa, meu computador, eu comecei a assistir muita coisa nesse computador, e aí coisou, hein? Ó, então aqui em verde, que é esse steel aqui, ó, eles são os não metais, eu tô vendo aqui embaixo, ó. E aí depois, os gases nobres. É muito importante os gases nobres, viu? É a nobreza da tabela periódica. O que é a nobreza? Eles não gostam de reagir com ninguém. Sabe aquele cara na balada que não quer ficar com você? Sabe aquela menininha na balada que não quer ficar com você? Ela pode ser considerada um gás nobre. Sabe a lombriga que eu peguei? Ela não é considerada uma gás nobre porque ela quer me pegar, entendeu? Mas tranquilo. Aí tem os metais alcalino, que é essa coisinha aqui. E aí vai. É aquela Isso aqui, piadoca, né? Rei. aqui é. Ó, e aí tem os metais de transição, que é isso daqui, ó. Tudo isso daqui, ó, é metal de transição. E aí por aí vai, ó. Aqui tem os nomezinhos aqui embaixo, bem tranquilo. Essa foi a primeira apresentação da tabela periódica. Alguém aqui no grupo nunca viu uma tabela periódica? Hello? Brothers. Bebê. Brothers. Eu fiquei mó triste, eu sigo Big Brother. Ó, então, aqui tranquilo. Caso alguém não tenha visto nenhuma tabela, a tabela periódica em si, para quem nunca viu, estou apresentando agora, é um lugar onde tem todos os elementos, e aí nela você descobre um monte de coisa que você precisa. É tipo um dicionário da química. A gente pode comparar. É que dicionário português, assim, é muito difícil. Mais legal química, assim, químico, sabe aquela química que falou entre a gente. Mas tranquilo. Vamos passar. A próxima etapa, que agora travou de novo. Oh, vocês estão assistindo muita coisa errada nesse computador, minha família. Vai pra frente. Aê! Ó, A família ou o dono do computador? Aí eu não sei. Ó, vamos trocar de assunto. Vamos trocar de assunto. Ó, olha aqui, vocês estão vendo? Ó, vocês estão vendo que aqui é um quadradinho? Quadradinho, hein? Vocês lembram do quadradinho de 8? Não é da época de 6, vocês é novo ainda. Ó, o quadradinho aqui, vamos entender ele. Cada quadradinho é um elemento, beleza? Esse elemento que eu pintei é o elemento oxigênio. Aquele que você não vive sem, você respira todo dia. Você respira a molécula de oxigênio, que são dois átomos de oxigênio entrando aqui pelos seus orifícios. Tá bom? Então vamos apagar aqui. E a gente vai para baixo. Na de baixo, que é um negócio muito importante. Vai para baixo, inferno. Ô, cão de Zorba. Foi. Quadradinho da tabela. Novamente, não é o quadradinho de 8. Na tabela, então, tem o símbolo. Se vocês lembram que eu falei agora, o símbolo seria aquele O de oxigênio. Ah, já não precisa decorar todos? Não. Mas você precisa decorar, tipo assim, oxigênio, O, hidrogênio, H, ferro, Fe. Por aí vai, tá bom? Boro, BO. Ou é B? Eu acho que é B. Não lembro. Cobre, esses caras a 4. Sempre no vestibular, ele dá a tabela, ou ele já dá direto a massa e a quantidade de prótons do elemento. Ele dá a massa e o número atômico. A gente vai ver aqui, ó.
Então, este daqui seria o símbolo. O símbolo, se a gente for ver naquela outra lá, a gente pode voltar, é o O. Então tem o símbolo lá. Beleza? Aí a gente... Peraí. Ai, meu Deus, esse computador está muito virado. Ai, corno. Aí, aqui o A. O que é o A? O A representa o número de massa, que é representado pela letra A. Número de massa, é só pensar um pouquinho, é o número do quê? Do peso do átomo, certo? Então, o número de massa é o peso do átomo. E o que a gente tem escrito aqui embaixo? O número de massa, o que é? Ele não é mais, não é menos do que a soma dos prótons e nêutrons, indicado pela letra A. Então, sempre quando no vestibular tiver a letrinha A em química igual a alguma coisa, quer dizer que é o número de massa. Fechou? E para eu achar ele, ou se ele não der, é só eu somar a quantidade de prótons mais a quantidade de elétrons. Errei, é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Desculpa. Tá bom? E aí o de baixo nós temos quem, não mais não menos, do que o número atômico. Vocês lembram que na tabela periódica ela é distribuída através do seu número atômico? O que significa o número atômico? É um inferno que eles deixaram de falar prótons. Ah, João, eu não sei o que é número atômico. É só lembrar de prótons, é a mesma coisa. E aí o prótons é P, e aí eles colocaram um Z. Nada a ver, para dificultar a vida de vocês, mas representa a mesma coisa. Então, Z é o número atômico, que é a quantidade de prótons presente no átomo, beleza? Alguém nunca tinha visto isso? Número de massa, número atômico? Por favor, comunique comigo, por favor. Natan saiu. Ah, coitado. Perdeu o show do Gustavinho. Nada, nada, nada? Então tá bom. Ó, o símbolo, então, lembrando, naquele quadradinho eu apresentado o símbolo e eu apresento a massa e o número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons e a massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Uma coisa que acontece que o pessoal tem muita confusão. A ordem que é colocado não é o A e o Z embaixo. Depende da tabela periódica que você vai usar. É tanto em cima ou embaixo a ordem. Às vezes eles invertem. Está embaixo o número de massa e em cima o número atômico. E aí como você identifica? É só você ver assim, o que é maior, o número de massa ou o número atômico? Pensa com o tio. O número atômico é a quantidade de prótons. O número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, sempre o número maior é a quantidade de massa, é o número de massa, nunca o número atômico. Beleza? Alguém não entendeu isso? Eu repito, por favor, isso é muito importante. Lembrem-se, o número atômico é a quantidade de prótons. O número de massa é a quantidade de prótons mais nêutrons. Se eu somar duas coisas, é bem maior do que eu somar uma só. Na verdade, não tem como somar uma coisa só. Não? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco e aí eu identifico melhor. Alguém não entendeu, por favor? Manda aí uma perguntinha. Deixa eu ver aqui se aqui tem alguma perguntinha. Cadê? Onde ver as perguntas aqui? Inferno! Tá bom, não apareceu ninguém. Então aqui já está escrito o que é cada um. Prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, eu coloquei sempre um elemento estável, o número de elétrons é igual ao número de prótons, porque a tabela periódica nunca apresenta a quantidade de elétrons, ela só fala a quantidade de prótons. Aí você lembra da aula do titio, fala assim, se ela tiver 10 prótons, ela tem 10 elétrons. Minha mãe está aqui, pessoal. Oi, mãe. Tô dando aula. Daqui a pouco, mais um. João. Uhum. Mandaram um oi pra você, mãe. Vai mandar um beijo pra todo mundo, na bunda. Aí, tudo bem? Tudo bem? Aí, tem um corno manso aqui na galera. Bom, não escreve não. Fala. Cada passa pra frente. Então, vai. Beleza. E aqui é uma tabela periódica que eu tentei achar. Bem boa. Ela é uma das melhores, porque ela é das mais atualizadas. E aqui, ó, você pode perceber que ela tá diferente. Ela já tá com... Deixa eu pegar a corzinha aqui. Um minuto. Ela está com o número atômico presente aqui em cima, ela disse, e o peso atômico embaixo.
Então, aqui seria o peso atômico, que é o maior, e o menor seria o número atômico. Beleza? Tá bom. Ninguém falou nada, beleza. Aí, deixa eu apagar aqui. Vamos passar para frente. Passe para frente. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, conversa aí, fala alguma coisa. Au. Alguém fala ou alguém fala mais alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida por enquanto? Sei que é simples essa parte, mas às vezes é muito importante. Por que a maioria Aê! dos remédios que é usado para tratamento psicológico envolve um monte de metal? Ah, é porque os metais são muito reativos. Reatividade é o quê? Eles têm muito elétrons livres. E a gente tem muito elétrons livres. Provavelmente o fato dos remédios ter vários metais é pelo fato que esses elétrons livres contenham algum tipo de energia que tem no cérebro, porque são sistemas nervosos, né? Então é uma correntezinha bem pequenininha. Não é uma corrente elétrica na nossa cabeça, mas a gente pode comparar que na nossa cabeça tem umas correntezinhas elétricas que vai deferir dos nervos. Então sai de um nervo e vem para o outro. E aí tem essa transmissão. Durante essa transmissão, deve ter elétrons no meio. E aí o fato dos remédios terem uma alta quantidade de metais deve ser a ver por causa disso. Mas não tenho certeza, posso estar falando a maior merda do dia. Mas eu não sei falar. Possivelmente é por causa da quantidade de elétrons. Mas tem metais que são perigosos. Se tiver mercúrio no teu remédio, provavelmente vai te dar um problema futuro. Ou às vezes, o fato de ele te dar um problema futuro é uma solução para ele. Então eu sou a pior pessoa para falar sobre remédios de farmácia. Não é uma área que eu tenho muito conhecimento. Na verdade, não tenho conhecimento algum sobre a área de remédios, por mais que é uma área que dê muito dinheiro para de engenharia química e química, viu? Mas eu gosto mesmo de fazer bomba, matar todo mundo. Por aí vai. Beleza? Mas eu vou pesquisar e confirmo para Você é você. meio maluco, né? Por isso você gosta dessas coisas de matar todo mundo. É brincadeira, não mato nenhuma barata. Eu disse, inclusive. Eu tenho medo de barata. Tenho medo de tudo. Sou o maior cagão. Ó, vamos passar. Eu tenho nojo mesmo. Não, eu tenho medo. Ó, vem cá, tio. Primeiro exercício só para entender o que eu falei até agora, que eu quero ver se vocês estão entendendo, né? Vamos saber. Ó, considere a representação. Ó, a moléculazinha de ferro. E aí, esse ferro tem dois numerozinhos. O Fe provavelmente é o símbolo. Então, a gente tem que identificar quem é o número atômico e quem é o número de massa. Quem vocês acham que é o número de massa? O maior ou o menor? Maior. Maior porque é a quantidade de prótons mais a quantidade de elétrons. Mentira, é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E a quantidade de prótons, que é o número atômico, quanto que é na molécula de ferro? Qual que é o número atômico? 26. Olha, alguém está morrendo aí. Alguém chegou Então, um no pouco. caso, são 30 nêutrons, por causa que 56 menos 26 é 30. Perfeito. Então vamos fazer aqui a questão. O átomo assim representado apresenta qual é o número atômico dele, hein? O número atômico seria o número de prótons. Beleza? 20. Nossa senhora, que dificuldade. 26. Qual é o número de massa? A massa é a somatória dos prótons, mais a somatória dos nêutrons, que é 50. Depois vai ter a correçãozinha aqui disso daqui, bonitinho. Não vai ficar nessa letra aqui, não. Número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Quanto que é o número de prótons? O número de prótons é igual ao número atômico. É a mesma coisa. Então, o número de prótons é 26. Nossa senhora. Preciso comprar aquelas luzinhas, só me falta dinheiro. O número de nêutrons. Como que eu encontro o número de nêutrons? Eu vou fazer de outra cor, em verdezinho. O número de nêutrons, ó, eu vou colocar em verde aqui, ó. Hoje eu tô com a minha camiseta verde do Chernobyl. Para quem não conhece, eu tenho uma equipe que chama Chernobyl de carnaval, que é os mais loucos do carnaval. Mas tranquilo. Ó,
Nêutrons é a quantidade de prótons mais nêutrons. Então, como que eu identifico? Eu pego a quantidade de massa, que é 56. Essa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Quanto que é a quantidade de prótons? Eu já tenho, que é 26, então é 56 igual a quantidade de prótons, que é 26, mais a quantidade de nêutron. Tá amarrado? O que que é isso? Olha o pernilongo aqui. É o pênis longo. 56, aí eu passo para lá, né? Deixa eu só trocar a cor para não ficar confuso. Eu venho aqui, passo para lá com o sinal oposto. O 26 para cá, então fica, vou fazer aqui em cima. 56 menos 26. Eu faço bem devagarzinho, porque às vezes a pessoa não sabe a... Peraí, movimentos rápidos foram detectados, então tem um atualmente áudio. Não. Vocês estão me vendo? Não. Daqui a pouco eu volto. 56 menos 26, que dá a quantidade de nêutrons, que é 30. Então, sempre para você identificar a quantidade de nêutrons, você precisa fazer a quantidade de massa menos a quantidade de prótons. Então, eu tenho quantos prótons? 26. Então, eu tenho também 30. 30 o quê? 30 nêutrons. Então, em verdezinho aqui, ó, 30 nêutrons. Alguém não entendeu? Pode falar, galera. Não, nós não mordemos. Eu não mordo. Então, daqui a pouco eu volto com a minha tela. E a quantidade de elétrons, a gente tem que lembrar que a quantidade de elétrons numa molécula estável, num átomo estável, é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de número atômico. Então, eu tenho 26 elétrons. Nossa senhora, está mais perdida essa tela do que tudo. Mas fiquem tranquilos. Beleza? E aí, Beleza. alguém entendeu essa parte? Alguém Beleza. entendeu? Até Tá bom, então tá então. tranquilo. Nada demais, hein? Aí agora eu acho que eu volto a aparecer, talvez. Vai, menino. O que foi agora? Foi, não foi? Alguém tá me vendo? Não. Então daqui a pouco eu apareço. Ó, essa perguntinha é uma perguntinha muito importante. O número de partículas nucleares. O que identifica o número de partículas nucleares? Partículas nucleares são as partículas que estão presentes no núcleo. O que a gente tem no núcleo? A quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Quanto que dá essa continha? Se eu tenho... É só identificar a quantidade que é a massa do átomo. Então, o número de partículas é a massa dele. Por que é a massa dele? Porque é a quantidade de partículas que tem no núcleo. No núcleo tem as partículas de prótons e as partículas de nêutron. Tá bom? Vocês começaram a me ver? Não. Mas esse Não. celular meu não me ajuda eu ver os docinhos. Mas eu já apareço então. Meu Deus, que calor. Um minuto. Deixa eu só ligar o ventilador. Duda, Eu mesma. Bom, ô, menina. oi? Pode falar. Quê? Falou comigo? Pior, você perguntou, menina. O que eu fiz? Ai, misericórdia, bicha surda. Eu vou digitar. Tá. Ó, voltei. Então, o número de partículas nucleares são a quantidade de partículas que estão presentes no núcleo. As partículas que estão presentes no núcleo são os prótons mais os nêutrons. E isso daí dá 56, porque é a quantidade de prótons mais nêutrons. Então, aqui é 56. Meu Deus do céu.
O número de partículas presente na parte periférica. A parte periférica é fora do núcleo. O que eu tenho fora do núcleo? Os elétrons. Quantos elétrons eu tenho? Eu tenho 26 elétrons. Por que eu tenho 26 elétrons? Porque a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons num átomo estável. Beleza? Então eu tenho 26 na região periférica. Aí eu venho aqui e pergunto, o número de partículas com carga elétrica positiva. Quem tem carga elétrica positiva no átomo? Os prótons. E são, que quantidade que tem de prótons? 26. Alguma dificuldade? Bom, nenhuma dificuldade. Todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Nesse caso, a gente tem de equação química balanceada. Não. Sempre vai ser isso daqui. Só se for um cátion ou um ânion. Aí varia. Cátion é aquele um que tem carga positiva e ânion é aquele um que tem carga negativa. Quando a gente faz de reação balanceada, a gente está vendo a quantidade de reagente ou produto numa reação química. Então, eu tenho uma reação, os reagentes de um lado, eu passo por um processo, eu misturo ele e sai outro produto. É tipo os ingredientes, se a gente for fazer um pão. A gente mistura tudo, coloca no forno, sai o pão. Na química, então, eu tenho que colocar as quantidades balanceadas de produto para sair a quantidade, o produto que eu quero da qualidade que eu quero. Tá bom? Tá, beleza. Não ouvi nada, mas tudo bem. Então, o número de partículas com carga negativa. Quem tem carga negativa é os elétrons. Então, eu tenho 26 com carga negativa. Então, aí a gente vai para frente, porque na frente já tem a resposta corretinha, ó. Já deixei pronto. Só para fazer com vocês. Alguém não entendeu, galera? Por favor, comenta aí. Fala assim, João, não sei de nada. Pelos poderes João, de estão falando com você lá nas mensagens, hein? Onde? Peraí, então. Cadê? Do WhatsApp? Não, Não, aqui mesmo. chat aqui do Webex. Então, cadê esse? Peraí que a gente procura aí, um minuto. Ué, é que pra mim aparecia na tela, né? Mas não apareceu agora. Deixa eu ver, um minuto. Quase, hein? Caramba. Ai, olha aqui. Peraí, deixa eu ler. Alguém manda um AU, AU, AU. Oi, mãe do João, Jesus do céu, foi responder pela aba de notificações, quase liguei a câmera, está amarrada, Fourier, ok. Foi mal, Joãozinho. Opa. Fiquei sabendo, um bang aí, bro. Mas ao falar, tá zoado. Tô fazendo aula aqui. Beleza? Tá bom, pai. Já deve ter zoado com isso. O que é? Pode falar aí. Fiquei sabendo de um bagulho aqui, bro. É da lombriga já. Pô, já tô sabendo. Ô, inferno! Nossa, não tá. É o ninguém? Ele tá aqui hoje, aquele inferno? Eu acho que é ele mesmo. Ai, ai. Ó, então vamos voltar. Vamos pra frente que atrás vem gente. Pra acabar já, vamos ficar livre, tomar uma com a família, tomar um milkshake, uma água, um caldo de cana. Então vamos passar pela frente. Peraí, deixa eu girar o cabeçote aqui. Girou. E aí, voltando na tabela periódica, que a gente está estudando quadradinho agora, a gente estuda toda a tabela periódica. A tabela periódica, como toda tabela, tem suas linhas e tem suas colunas. As linhas, né, se você lembrar das linhas do caderno, são aquelas umas na horizontal. Nas linhas, eu tenho eu tenho os períodos. E nas colunas, para você não esquecer, coluna assim, ó, horizontal,
eu tenho o quê? O quê? O quê? Eu tenho as famílias. Beleza? Por que você vai escrever aqui, então, por que isso é importante? Eu tenho que arrotar. Pronto. Auê, auê. Ó, as famílias, o que tem de importante? São elementos. Toda família tem parentes. Você tem que pensar assim, não é certo? E aí você se parece com seu pai, se você for filho do seu pai ou da sua mãe. Na maioria dos casos, você se parece. Caso não, ou você teve algo, ou você pode ter sido adotada, ou alguém pulou a cerca. Não tem problema. Nossa senhora, minha mãe me cuspiu e meu pai cuspiu minha irmã. Nunca vi. Ó, o padeiro aí. Não tem problema. Ó, então as famílias seriam esse daqui. Esse daqui. E por que esse daqui, João? Ó, observe, ó, observe. Deixa eu voltar. Observe. Vocês tá vendo o que é um A aqui? Aham. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Essas são as famílias que você tem que saber. As famílias que estão aqui, ó, são essas coluninhas, você não precisa saber o nome delas. Você só tem que saber que ela está presente na família B, tá bom? Você tem que saber o nome das famílias 1A, 2A, 3A, 4A e sucessivamente até a 8A. Como eu falei anteriormente, a família 8A ela é conhecida por gases nobres, família dos gases nobres, porque elas não gostam de reagir com ninguém. Lembre-se, gás nobre é a pessoa da balada que não quer ficar com ninguém. Ou a pessoa que você é muito afim, manda flores, manda qualquer coisa, ela não quer ficar com você. Então essa seria a pessoa, tá bom? Então, essa é a família dos gases nobres. E depois a gente tem os períodos, que são as linhas. Nos períodos tem um negócio muito interessante. Quando a gente aprende distribuição eletrônica, a gente aprende que as linhas fazem com que a distribuição eletrônica termina com elementos que estejam presentes numa linha aí específica. E através dessa linha você identifica quem que é o elemento. É loucura que eu estou falando. Eita, pega, que isso? Pesou, né? Vai na favela. Ó, então aqui nós temos as linhas. Nós temos 7 linhas. Essas linhas são conhecidas como períodos. Vocês lembram que... Ó, você não lembrar. Opa, lombriga nem tá dando certo. Olha lá, o outro lembrando da lombriga. Vou matar. Eu vou matar a Alessandra pra não falar que eu sou lombriga de novo. Nem me viu pelado daquele inferno ainda. Ó, Eita. falar lombriga, olha lá. Tá achando que tem essa moral comigo. Ah, tomando cu. Brincadeira, adoro ali. Ela entrou comigo na faculdade. Voltando, então eu tenho as linhas e colunas. O que é o legal disso? Você consegue dividir os átomos onde eles estiverem, tá bom? Então a família 1A, a gente vai aprender o nome da família 1A, 2A, 3A e sucessivamente. Na família B, que é aqueles um que está em rosinha, aqui a gente não vai aprender os nomes dela. É só lembrar que é esses daqui, ó. A gente não vai aprender o nome deles, tá bom? Alguém não sabia que tinha família e período na tabela periódica? Lembre-se, na família, os átomos têm alguma semelhança entre si. As semelhanças nós vamos aprender ao longo do tempo, principalmente em distribuição eletrônica, lá do Linus Pauling. Tá bom? Então, tranquilo. Podemos passar? Alguém não falou nada? Alguém não perguntou nada? Vamos para frente. Ó, esse material, essas tabelas, está presente na apostila de vocês, tá bom? Eu vou até mostrar depois na apostila. Vai para frente. Cadê? Você tá bravo, minha? Ah! Peguei você, Penelon maldita. Tô triste. Ai. Vai. Vai logo. Ah, tinha que girar. Mas tá pirando o cabeção. Ah, peraí, tem a parte da piadinha. Ó, pensa na balada você agora, ó. Girou o cabeção. Vai logo. Aí, girou o cabeção, meu. Se ligou? Não. Então, aqui pra identificar. Não, não se ligou?
Virou cabeção. Tá bom? Voltando aqui, ó, um resumão. Então, as linhas, o que é a linha? A linha é o período. Eu tenho 7 períodos. E uma coisa que eu esqueci, agora eu lembrei que eu tinha que falar. Vocês lembram que lá no Tio Bohr, que é o ajudante de Rutherford, ele falou que os elétrons ficavam brincando entre camadas. Ele podia ir para uma camada ou voltar. Quando ele volta, ele perde elétrons. E cada camada tem um nome. Quais são os nomes? K, L, M, N, O, P, Q. Se eu não esteja errado, aqui tem 7 dedos. Opa, cadê? 7 dedos, certo? Vocês estão vendo? Espera aí. Sim. 7 dedos, né? Agora conta com o tio. Quantos períodos tem? Vamos contar em conjunto. O que é período? É as linhas. Espera aí. Vamos contar. One. Para quem não sabe inglês é 1. Two. Para quem não sabe inglês é 2. 3, 4, 5, 6, 7. Mas, prof, será que eles conversaram na época? Não, eles não conversaram. A tabela, quando ele começa a brincar mais com ela, você percebe que ela tem tudo a ver quando você entende os átomos. Então, como tem 7 camadas, cada período, olha só, se você não entender, fique tranquilo. Cada período que o elétron está, na verdade, cada camada com o elétron está, se ele estiver na terceira camada, ele vai estar na terceira linha. Se ele estiver na quarta camada, ele vai estar na quarta linha. Olha que loucura. Se você não entendeu, você vai entender isso na distribuição eletrônica. Quando a gente distribui a quantidade de elétrons de cada átomo, e aí a gente percebe o quê? E se eu terminar com 5 elétrons, eu tenho certeza que ele vai estar na quinta linha. Se ligou, meu? Olha, esse cara, meu, eu chapava bastante para ter pensado nisso. Muito maneiro. Travava que nem seu computador. Tá? Travava que nem o seu computador. É que naquela época você tem que entender, os caras não tinham nada para fazer. Hoje a gente tem informação, hoje a gente tem Tinder, a gente tem tudo. Hoje Aí tem. os caras pra Aí, descobrir vem essas cá. coisas. Aí, ó, girou. Apareceu. Virou cabeção. O que é as famílias? Então eu coloquei aqui. Cada coluna vertical é uma família. O que é, ó? Uma família corresponde a elementos que apresentam similaridade, olha que palavra bonita, na estrutura eletrônica da sua última camada, o que acarreta certa semelhança no seu comportamento químico. Então, na mesma família, resumindo isso daí, na mesma família eles têm o mesmo comportamento químico. Então, você sempre vai aparecer alguém da sua família. Se você for, como é que fala, tiver os genes da sua família, dos seus pais. Então, ó, portanto, os átomos de uma mesma família apresentam a mesma configuração eletrônica na última camada, essa conhecida como camada de valência. Se você não entendeu isso, fique tranquilo. Só estou inserindo em você esse conceito, entendeu? Tá ligado, meu? E também apresenta propriedades químicas semelhantes. Vem aqui, a família 1A é conhecida como os metais alcalinos. A família 2A, alcalinos terrosos. Olha só. A 3A, você pode perceber aqui em verdinho, que é aquela uma lá do outro lado, é a família do boro. Olha só como os caras foram criativos, hein? Opa, cadê? Não, aqui. É a família do boro. Peraí, deixa. Vamos. Aí, ó. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. E aí você vai naquela ilusão e fala que aquele ali é a família do oxigênio. Errado, é a família do calcogênio, família do halogênio e família dos gases nobres. Ah, João, eu não sei decorar. Quando eu era pequeno, eu esquecia muitas coisas. Aí minha mãe sentava do meu lado e fazia eu escrever a mesma coisa umas 1000 vezes. Aí eu comecei a decorar as coisas. Filosofia. Então, aqui, ó, família 1A, metais alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. Ó. Não é nada difícil. Decorou alcalino, na outra você decora terrosos. Família, alcalino terrosos. Depois a do boro, família do boro. Família do carbono, tem um Czinho ali, dá para lembrar. E família do nitrogênio, ó, tem um N ali. Do O, cuidado, né? Tudo que tiver um orifício tem que tomar cuidado, né, galera?
vamos ser cientes, né? Tem que encapar. João, Desculpa, tá gravando. João, não. Tá gravando a aula. principalmente se você vai comer a coisa sem lavar, né, João? Não. Aí é outros 500. Deixa quieto. Não vou entrar nesse assunto. A aula de sexologia com a lombriga não é comigo. Como vocês quiserem. Eu vou falar com a Alessandra, vamos dar uma aula junto esse ano. Pode deixar. Uma não, duas. Porque sempre o número par é melhor que o número ímpar. Então tem a família do oxigênio, a família do flúor, a família dos gases nobres. Tudo errado. Tem a família dos calcogênios e família dos halogênios, depois a família dos gases nobres. Beleza? Alguém nunca tinha visto esses nomes? Não. Ficar o resto da aula repetindo esses nomes pra todo mundo decorar. Não, tem mais. Vamos pra frente que atrás vem gente, né? Sempre tem uma pessoa atrás de você. Presencial ou não presencial, aprenda aí. Um dia vocês vão entender. Sempre a gente leva um. Então vamos passar. Olha, mas você tá toda, hein, minha filha? Dia de comer alface hoje, dia de virar motel. Deixa eu perguntar, agora sincero, não tem muita gente aqui. Vocês não podem ir no motel, vocês são menores, vocês vão tudo preso, viu? Quem tá induzindo a gente é você, essas coisas aí. Ah? Aí, vem cá, agora vamos pro Viu, serviço. Nicole? Você ouviu, né, Nicole? Ei, Amiga, Nicole. mandou ele. Ei, Nicole. Safadinha. Tava assistindo La Casa de Papel, amiga. Ó, volta Não aqui. assistiu? Ó, não perder ali não, que daqui a pouco a gente já vamos assistir com o Casa de Papel junto. Eu já fiz a pipoca, eu trouxe a cerveja, eu tô animado. Ó, os períodos. O que é os períodos, galera? São as Tinha linhas. assistido danada. A gente assiste junto, né? Together, no inglês. Tem que aprender inglês até o final do ano. Você tem que me ajudar. Ó, então tem as linhas. Nossa, também tô precisando de ajuda, porque só por Deus. Ó, as linhas são períodos. Eu vou dar aula de inglês pra vocês, então. Eu vou falar assim. Give me... Oh my God. Ó, então vem aqui. Cada linha é um período. Eu tenho 7 períodos, porque eu tenho 7 camadas onde os elétrons podem ficar transitando, ganhando ou perdendo energia. Lembra da ideia do tio Boro lá na época. E depois aquele outro tio que eu não sei falar o nome, que ele falou sobre os subníveis. Tá bom? Então, ó, cada fila horizontal da tabela periódica constitui um elemento, um período de elemento, né? O número de camadas de elétrons existentes na distribuição eletrônica dos elementos que o constitui. A mesma merda que eu falei até agora, só falei com outras palavras. Cada linha é a quantidade de camadas presentes no átomo. Então agora, ó, são a camada K, L, M, N, O, P, Q. João, tem nome? Não tem, para alegria de vocês. É só falar assim, ó, ele está no período 1, no período 2, no período 3, 4, 5, 6, 7. Não vai me falar que está no período 8, hein? Esses daqui, ó, sempre tem essa confusão. Que período eles estão? O em azul, ó, esse em azulzinho aqui, ó, que eu estou desenhando em cima, está no período 6. Esse daqui, ó, ele não está aqui embaixo. Ele está aqui, ó. Então, ele está no período 7, beleza? Não confunda com bunda. Crocodilo com cocô de grilo. Tá bom? Não é a Aline. Hã? Amiga, Gente, eu nem falei nada. Podemos passar? pode. Pode. Tô numa saudade de vocês. Ai, que fofo, João. A gente também Virou tá. cabeção, ó. Ai, tão bonitinho, até parece que é fofo assim. Só falou com a gente uma vez na vida, seu falso. Uma vergonha, eu sou um cara sentimental. Ó, eu piro meu cabeção por vocês, igual a Química pirou também, ó. Toma vergonha. Me respeite. E acabou a aula já. Olha que rápido.
Olha lá. Acabou a aula Olha lá. antes da live do GBR. Como você é perfeito. Você acha que eu não vou assistir também? Ah, até parece que não. Ah,